Olá, estudantes do 7º ano, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de PPT. Hoje nós vamos continuar estudando sobre o gênero entrevista, mas antes de iniciarmos nossa aula, eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Quem foi que leu o livro de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência? Vocês lembram que eu pedi como leitura para vocês, indicação de leitura para vocês, esse livro aqui. Não esqueçam de gravar um vídeo contando a história, a obra, o enredo da história, da obra e entregar para o seu professor, enviar para o seu professor via WhatsApp nos grupos da escola, tá bom? Não esqueçam disso. Então, nós vamos retornar a nossa teleaula sobre o gênero entrevista. Lembrando que todo final de teleaula vocês devem continuar estudando em casa. Vamos lá para o resumão da aula passada sobre o gênero entrevista. O que ele é? O que ele trabalha, o gênero entrevista? Gênero entrevista apresenta marcas da oralidade. Por quê? Porque é uma interação entre duas pessoas, entrevistador e entrevistado. A função geralmente o quê? Informativa. Veiculada onde? Onde eu posso encontrar esse tipo de gênero? Posso encontrar em rádio, internet, jornais, revistas. Mescla que tipo de linguagem? Linguagem formal e informal. Dependendo do seu entrevistado, você vai saber qual é o tipo de linguagem que você vai utilizar. É comum a abreviação. Nós vamos ler uma entrevista logo mais, que vocês vão perceber essas marcas dentro da entrevista, que é usado muito o quê? A abreviação dos nomes, tanto do veículo de comunicação, quanto do entrevistado. As palavras do entrevistado, elas são transcritas de forma fidedigna. Conforme o entrevistado fala, é a forma como é transcrita. Agora ler uma entrevista com a psicóloga Raquel. Ela vai trabalhar essa influência que os games causam na vida das crianças. Título: psicóloga fala sobre a influência dos games no comportamento das crianças. Introdução. A forma como a estrutura da entrevista é qual? Apresenta um roteiro, o título, o tema, né? Porque você tem que saber qual é o tema que você vai trabalhar, você tem que conhecer um pouco do seu entrevistado e ao final você tem que fazer a revisão. Antes de você publicar, você tem que fazer o quê? Fazer a revisão do seu texto. Introdução com a apresentação. Entrevistamos a psicóloga da clínica Raquel, que tem formação em arte-terapia e é especialista em gestalt terapia, para a matéria do Zona Cyber desta segunda-feira no caderno Tecno, no Diário do Nordeste. Confira na íntegra a entrevista da especialista que fala sobre a relação e a influência dos games no comportamento das crianças. Ela reforça que os jogos violentos não são os grandes vilões a serem derrotados, mas que a solução para inibir a violência é conversar com as crianças e explicar para elas o que se deve e o que não se deve reproduzir. Confiram a imagem da psicóloga. Blog Navegando. Qual é a relação entre os videogames e o comportamento das crianças? Resposta da psicóloga: as crianças têm seus comportamentos ensinados. Significa que elas são ensinadas a realizar desde suas tarefas mais simples, como amarrar o cadarço do tênis, até as mais complexas. Como aprender uma língua estrangeira? Os videogames, assim como os filmes que passam na televisão, participam do universo lúdico e imaginário das crianças. Elas podem realizar o videogame situações que na vida real não são socialmente aceitáveis. Perceberam aí, estudantes, que o veículo de comunicação ele já está abreviado? BN? Então vamos dar seguimento à leitura. Jogos violentos podem interferir no comportamento de uma criança, tornando-a também violenta? Tudo pode influenciar o comportamento de uma criança, visto que ela está em desenvolvimento e o que ela observa ao seu redor ajuda a moldar o adolescente adulto que ele virá a ser.
Uma criança não se tornará violenta apenas porque viu violência no videogame. Uma série de fatores interferem em seu crescimento, podendo torná-la violenta ou não. Por exemplo, uma criança que presencia violência doméstica não se torna obrigatoriamente um pai ou uma mãe violenta. Ela pode expressar essa violência porque foi ensinada, ou seja, está copiando um modelo. Entretanto, a forma como ela passa por aquele episódio, o meio em que ela vive, interfere tanto quanto o que ela presenciou. Assim como ocorre com os videogames, ela pode apresentar um comportamento influenciado pelo jogo violento. Mas quando se tem uma base familiar que trata de valores e respeito dentro de casa, dificilmente irá reproduzir aquilo. Bem, qual a melhor forma de se combater e evitar uma influência negativa, independente de como ela seja? Fala da psicóloga. A melhor forma de se combater uma violência negativa é explicando à criança o porquê daquilo não ser considerado bom. A base de todo aprendizado se dá em casa. O primeiro meio social em que a criança convive é a família. Então, dentro de casa, a criança aprenderá os seus valores, o certo e o errado, e a partir daí vai se formando enquanto pessoa. A escola também tem um fator importante, por isso, escola e família têm que estar em sintonia. Costumeiramente se diz que a criança não entende, porém, hoje em dia sabe-se que não é bem assim. Quando explicado para a criança o que é necessário fazer ou não fazer, ela entende e reproduz. Bem, na sua opinião, uma lei nacional que proibisse o uso de alguns títulos de videogames em níveis generalizados seria mais efetiva que as medidas utilizadas hoje de controle paterno? Alguns aparelhos de videogame simplesmente travam se alguém quiser inserir nele algum jogo que não tenha sido autorizado pelo administrador do equipamento. Por exemplo, se uma criança quiser brincar com um jogo categoria 16 anos, os pais podem inserir este bloqueio no videogame. Resposta: creio que não. A violência está em todo lugar e em todo horário. Não será reprimido um passatempo que se evitará a disseminação da violência. Acredito que a lei irá proibir uma coisa e conseguirá piorar a situação, pois os videogames não serão extintos e as pessoas darão um jeito de burlar tal proibição. Acredito que, quando o controle vem de casa, ele é efetivo, pois a criança irá aprender ao invés de se adotar uma medida arbitrária, como penso ser essa lei. Então, estudantes, depois da entrevista lida da psicóloga, o que vocês conseguiram entender? Que as crianças têm seu comportamento ensinado, e a família e a escola devem andar juntas. Depois dessa leitura, o que vocês conseguiram entender da entrevista? Ela apresentou uma definição do tema, falou sobre a influência dos games no comportamento das crianças. O roteiro, o entrevistador fez a pergunta ao entrevistado. Perguntas e respostas, né? Título, teve um título e revisão. Antes de ser publicado, ele teve uma revisão, ele sofreu uma revisão, né? Para ver se tinha algum erro ortográfico, gramatical, para ser publicado. Então, depois dessa leitura da entrevista, eu vou apresentar uma proposta de entrevista online para vocês fazerem, ok? Em casa. Vamos a ela? Proposta de produção de texto. Escolha um colega, amigo ou parente que gosta de games. Número 2, produza a introdução da entrevista, contendo tema, informações sobre o entrevistado, sobre a vida do entrevistado. Faça o roteiro e elabore as perguntas. 4, digite as perguntas e envie para o seu entrevistado. Você vai elaborar as perguntas e você vai enviar via WhatsApp para o seu entrevistado para que ele possa responder. Digite as perguntas e envie para o seu entrevistado. 5. Caso você não tenha recurso tecnológico, escolha alguém da família e faça a entrevista no caderno. Se você não tem internet em casa, você pode fazer com alguém
da sua família. Faça lá, elabora o seu roteiro e entrega para a pessoa responder. 6. Após toda a revisão das perguntas e respostas, socialize a sua produção textual com seu professor e seus colegas. E não esqueça, ao final de cada teleaula, vocês devem continuar estudando em casa. Hoje nós trabalhamos sobre o gênero entrevista, então vocês devem continuar estudando sobre o gênero entrevista. Se tiverem alguma dúvida, é só procurar o seu professor via WhatsApp ou outros meios de comunicação. Abraço virtual da professora Kelly Guimarães e até a próxima aula.